Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Durante o 31º Congresso Espírita de Goiás, a nossa equipe esteve presente e tivemos a oportunidade de bater um papo muito agradável com o nosso querido Alberto Almeida. E é isso que você acompanha nesse programa. Você acompanha ainda a dica de leitura da semana, o quadro Tira Dúvidas e o Momento Cultural. É o programa Encontro Fraterno, o Espiritismo na sua TV, que está começando. Fique conosco. Olá, Alberto, muito obrigada pela sua presença. A nossa alegria é imensa de poder estar novamente aqui em Goiânia. Ainda falando sobre o tema do céu e inferno, como que nós entendemos dentro da nossa consciência o céu, o inferno e o purgatório? Penso que a dimensão do céu e inferno ela é um processo existencial que envolve mais do que um estado de alma, um movimento da alma. Quando Paulo de Tarso propõe de que um falso movimento gera um desconforto, gera a culpabilidade, gera o sofrimento, e esse falso movimento, na medida em que ele se repete, ele promove um desgostar da pessoa que o faz, portanto um sofrimento, uma queixa, uma dor doída, fazendo com que ele possa então reavaliar, refletir naquilo que ele está fazendo para voltar para o eixo. Então, céu e inferno é mais do que um estado de alma, é um movimento que a alma está fazendo. Se eu estou encontrado ou desencontrado, se o meu movimento está harmônico ou desarmônico, se eu danço a música das leis naturais da vida, consonante, ou se eu as transgrido, não as observo. E se eu faço isso, eu gero um desconforto para mim e para aqueles que entram no meu raio de ação sintonizando comigo. Isso é um processo infernal, isso é sofrimento. E eu estou em paz quando eu sou capaz de, observando essas leis, mesmo tendo uma dor física, por exemplo, mesmo tendo um problema, mesmo tendo uma demanda social difícil, eu sou capaz de poder lidar nessas instâncias de uma forma adequada. Eu estou no céu, mesmo que lidando com a miséria. Eu estou no céu, mesmo lidando com um filho adoentado ou difícil, um parceiro, uma parceira que demande um comportamento e uma performance que habitualmente me é difícil ter. E eu estou no inferno quando eu não logro estabelecer uma boa interação nessas várias instâncias, social, individual, interpessoal, quando o movimento da minha alma ele está desconectado da lei divina configurada na amorosidade. Se o amor não está presente, eu estou fora. E estando fora, eu sofro. O sofrimento, ele me fala dessas instâncias do purgatório e dessas instâncias infernais. E Alberto, é muito natural em que um mundo que ainda se caracteriza por expiações e provas, nós tenhamos famílias em reajuste, reencarnações programadas para refazer caminhos. E de que forma nós vamos conseguir interagir de modo a ter uma família vivendo no céu ou vivendo no inferno? Nós pensamos que uma família que vive no céu, uma família que não tem problema, que vive harmonicamente, no sentido de que tem uma boa base financeira, de que ninguém adoece, de que está todo mundo vacinado, faz o evangelho no lar, isso é uma família feliz. E as outras não são. Talvez sim, talvez não. Uma família que tenha dificuldades financeiras, uma família que tenha um parente com uma dissintonia no grupo familiar, trazendo, por exemplo, um autismo grave, uma família que não consiga a comunhão na mesma espiritualidade dos grupos e não pode fazer um evangelho no lar, pautado, por exemplo, numa perspectiva de unidade em cima de um só livro, essa família pode estar no céu. Estar no céu não significa estar tudo zerado. Estar no céu significa que nós estamos bem conectados, que nós estamos numa interação capaz de poder suplantar diferenças, nós estamos fazendo movimentos da alma na superação de limites, estamos sabendo administrar um conflito, estamos sabendo lidar com um filho autista, estamos sabendo lidar com a carência financeira, com a violência da cidade, do bairro, do vizinho. Essa família está no céu se ela está administrando adequadamente
todas essas intercorrências que vêm e que não são desejáveis no cotidiano, mas elas vêm, elas fazem parte do processo familiar. Então, uma família, às vezes, que aparentemente está em paz, ela está porque alguém é um ditador que silencia todo mundo, castrando todo mundo. É uma paz infernal, porque só quem sente a paz é o castrador. E nem ele, se ele fizer um aprofundamento de si mesmo, porque ele está com mão de ferro, gerenciando uma família e de uma forma ditatorial. Se você deixar passar um pouquinho de tempo, você vai ver que vai haver uma subversão familiar. Vai acontecer processos que vão denunciar que essa família está muito disfuncional, está muito doente, ela vive um inferno, no entanto, está maquiada. Ela é um fake de céu, ela não é um céu de verdade. Então, desconfigurar essa ideia de que o céu é uma coisa silenciosa, tranquila, serena. Um casal, por exemplo, vive o céu se ele é capaz de estar bem e saber de lidar bem nas diferenças, ou quando o conflito emerge. A família está no céu quando o pai é capaz de lidar com os filhos harmonicamente no momento e no outro, quando surge uma demanda dos filhos, os pais e filhos conseguem fazer uma interação criativa capaz de fazer a superação dos conflitos que emergem. Essa família também está no céu. Então, céu e inferno passam a ser processos que você está vivenciando e que você está no céu quando você está no leito do rio, conseguindo andar no canal, ou quando você sai um pouco, mas sabe voltar. Você está no inferno quando você sai, não consegue voltar e vai para a margem e encalha na periferia, encalha na margem do rio. Quando você não consegue mais fluir, aí você encalhou, você está no inferno. Aí vai ter que purgar o processo a fim de poder voltar, a fim de continuar deslizando na vida. Nós vamos para um breve intervalo, mas antes você acompanha a dica de leitura da semana e daqui a pouquinho tem mais bate-papo com Alberto Almeida. Até já! Olá, a dica de leitura de hoje é o livro Refletindo a Alma, Psicologia Espírita de Joana de Ângeles. Esse livro foi escrito pelo Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles, que eu faço parte, junto com o Gelson Luiz Roberto do Rio Grande do Sul, Cláudio Iris Sinotti da Bahia. Além dos textos que nós escrevemos buscando o encontro entre a psicologia e o espiritismo, ele ainda consta de mais de 30 perguntas que nós realizamos para a mentora Joana de Ângeles a respeito de diversas questões e que ela ali acrescenta a obra que trata de assuntos como as linhas da psicologia, as emoções, o autodescobrimento, a nascente dos nossos sofrimentos, relacionamentos, depressão e muitos outros temas. Sem dúvida nenhuma, para aqueles que têm interesse na dimensão humana e psicológica, é uma obra muito importante. Conheça os lançamentos da FEEGO Editora. Auto-perdão, o aprendizado necessário. É possível perdoar-se ao outro? Rossandro Klingen mostra o caminho com sua experiência como psicólogo e palestrante espírita internacional. Céu e Inferno, mito ou verdade? Admirável estudo de 12 renomados autores espíritas sob a visão da filosofia, ciência e religião. Capítulo especial para os jovens. O desânimo ou depressão o atormentam? Ideias suicidas, aborto, eutanásia o torturam? Nunca perca a esperança, de Marcos de Mário. Lições curtas para o socorro diário. As crianças também foram lembradas. O Grãozinho de Areia, de Tia Bel. E Eu Recebo, Cuido e Agradeço, de Guadalupe de Castro. Lindas histórias para a educação de futuros homens e mulheres de bem. Venha nos fazer uma visita. Televendas 3281-5114. Estamos de volta com um bate-papo com Alberto Almeida sobre céu e inferno existenciais. Como conviver com isso? Continue acompanhando. Ainda tratando da questão da família,
família, como lidar com as crianças, com esse céu e inferno existencial também, com elas, vivenciando isso com elas? É preciso estar inteiro com as crianças. Isso é uma dificuldade intrapessoal que nós temos. Um céu interior é alguém que se alinha integradamente. Se eu desejo fazer alguma coisa e a minha razão vai para cá, a minha emoção vai para cá, eu vivo um conflito. Se eu não sei gerenciar esse conflito, eu vivo um inferno intrapessoalmente. Então, se eu quero fazer as minhas coisas e os meus filhos têm uma necessidade de fazer outras, eu não consigo administrar isso, eu entro em conflito e isso pode gerar um inferno. E se eu atendo os meus filhos por obrigação parental, porque sou pai por ser mãe, levo ele em inglês, levo ele para a recreação, levo ele para a escola, e se eu faço isso movido pelo sentimento de obrigatoriedade, eu vou, mas não estou inteiro. Eu vou pela metade e vou e me queixo. E me queixo porque eu não tenho tempo para mim, porque o meu tempo meus filhos consomem todo, ou em grande parte. E fico aborrecido e não me dou conta que aquele inferno sou eu que estou gerando e sustentando esse inferno. Ora, se eu tenho que levar o meu filho num trânsito ruim, eu vou me dispor a escolher levar o meu filho num trânsito ruim para a escola, que sempre é um horário de congestionamento. Então, se eu escolho, aí eu fico inteiro. Eu não vou ficar brigando com a criança, eu não vou ficar brigando com os outros motoristas, eu vou fluir porque eu fiz uma escolha. Aquilo não é o tempo do meu filho, aquilo é o meu tempo que eu compartilho com meus filhos. Quando eu passo a ter essa percepção, eu passo a estar com os meus filhos de uma forma bastante integrada. Se eu vou brincar com eles, eu vou brincar com eles. Eu não vou fazer que estou brincando. Fico de pé, a criança deitada, sentada no chão, e eu de pé, pego um carrinho ou outro, faço um movimento. Eu não estou com a criança. Eu estou participando do lazer das crianças ausente. Ali está o meu corpo que faz alguns movimentos para atender a criança. Mas eu não estou ali. Se eu estou ajudando a fazer, por exemplo, o para-casa, o dever de casa, o estudo, dando reforço escolar, e o faço de uma forma a que eu me obrigo a fazer isso, eu não estou ali. Então eu estou de mau humor, eu estou aborrecido, eu trato mal as crianças. E quando eu vejo, aquela relação se tornou um inferno. Porque eu não escolhi dar aula, ajudar o filho. Porque quando eu faço essa escolha, eu não só me coloco inteiro, mas como eu consigo produzir uma relação mais produtiva, mais harmoniosa. Então, eu penso que nós precisamos escolher com quem nós estamos compartilhando o nosso tempo. Individualmente, outro dia eu vi um paciente meu dizer: doutor, eu estava no alto do edifício e olhava para a janela aquele trânsito medonho que eu abjurava, brincava todos os dias. E ele estava com um problema de trânsito intestinal, tinha feito uma cirurgia e fez uma recuperação difícil, ficou numa ameaça porque o intestino não voltava a funcionar. E o médico, então, aquele ponto, dizia assim para ele: olha, você pode dar alguns passos aqui dentro do quarto. Ele dava alguns passos, olhando da janela, o trânsito caótico lá embaixo. E ele dizendo: eu adoraria substituir este trânsito por aquele trânsito. Ele disse: a partir daí, nunca mais eu transformei a minha vida no trânsito no inferno. Porque ele experimentou um outro movimento da alma e se sentiu de que aquele outro movimento, ele era um movimento absolutamente infernal, porque ele colocava em risco a vida dele, o trânsito intestinal. Então, o olhar para ressignificar as ocorrências, a fim de poder lidar com os filhos de uma forma mais cúmplice, cooperativa e intimista, isso, por escolha, isso fará nos manter uma relação pai e filhos mais saudável. Nós vamos novamente para um breve intervalo. Antes, você acompanha o Tira Dúvidas com Elzi e Elzita. E no terceiro bloco, mais Alberto Almeida conosco. Fiquem aí. Olá! Em nosso Tira Dúvidas de hoje, para as respostas, nós teremos Elzi Nascimento. E a primeira questão que você nos mandou é a seguinte: como fazer para libertar-se do tormento da culpa, mesmo sabendo que fomos instrumento, ou apenas instrumento, e a culpa continua? Como fazer para nos libertar de verdade, Elzi? Você sabe o quanto atormenta
o sentimento de culpa. As pessoas se amarguram no decorrer da sua vida, muitas vezes até desnecessariamente. Na verdade, quando a pessoa pratica um ato pelo qual ela responde se sentindo culpada, ela tem necessidade absoluta de estar se refazendo, se redimindo daquele ato, porque é uma questão de atrapalhar a própria consciência e a paz interior de cada um. Então, a pergunta ainda se estende: como de verdade libertar-se deste sentimento atormentador, incômodo que é a culpa? A primeira coisa, você tem que estar realmente arrependido. É preciso que você se condoa daquilo que você fez e se arrependa daquilo que você fez. Por quê? Então você estará pronto para reiniciar este ato de agressão. É uma reeducação necessária que a pessoa precisa ter para, vigiando-se e orando, conseguir dirimir estas deficiências morais. Como então verdadeiramente libertar-se da culpa? Tendo se arrependido, você tem que fazer uma reparação, porque você prejudicou alguém. Prejudicou financeiramente, moralmente, afetivamente. Então, você tem que fazer uma reparação. Você tem que dar um crédito a esta pessoa. Tem que procurar e dirimir aquilo que você fez. E ainda mais numa recompensa, porque assim você estará em paz com a sua consciência e poderá viver tranquilamente uma boa qualidade de vida. Nós agradecemos a sua audiência e veja na telinha programa Encontro Fraterno, tira dúvidas, @fego.org.br. Alô, amigos, crianças, jovens e adultos do Brasil. Eu convido vocês para estarem conosco em 2016 para o 32º Congresso, onde estaremos aqui num grande encontro novamente, a confraternização com Jesus, o Cristo Educador, ou Jesus, o Cristo e a Educação. Um grande abraço e até lá. Esperamos vocês aqui. Estamos de volta para o terceiro bloco de entrevistas com Alberto Almeida, que conversou com a nossa equipe sobre céu e inferno existenciais. Como conviver com eles? Acompanhem como é que foi esse bate-papo. E Alberto, falando de aspectos comportamentais na trajetória evolutiva do homem, nós temos um fator extremamente relevante no sexo, no emprego da energia sexual, na vivência da sexualidade. De que maneira, na realidade atual, nós temos vivido de modo infernal ou buscado o céu com o sexo, com essa vivência sexual da humanidade? Vivemos um momento de erotização no pior sentido. A sexualidade, ela continua sendo explorada e a busca pelo êxtase, pela satisfação, faz-nos buscar no sexo uma relação de superfície, corpórea. E isso nos compromete porque o prazer que não satisfaz, que não gratifica, é o prazer circunstancial, pontual, que me deixa uma carência, me deixa um vazio a posteriori. Então são relações sexuais, mas não são relações amorosas. Eu transo o sexo, mas não transo o amor. Então, se o sexo ele é feito fragmentadamente, apenas com o objetivo de uma satisfação de natureza física, ele é empobrecedor. E aquilo que pode parecer o céu por um momento se transforma no inferno, porque se transforma numa compulsão, por exemplo, e que não dá conta de ser atendido aquele que faz, porque quanto mais faz, mais se sente em débito consigo próprio, mais aumenta o buraco, mais aumenta a insatisfação interna. A sexualidade, a energia sexual para ser gerida, ela precisa ser articulada por uma boa emocionalidade, ela precisa estar guiada pela racionalidade e ela precisa ter uma ética que favoreça o fluir dessas interações sexuais, dessa energia, de modo que essa energia sendo articulada com alguém numa parceria amorosa e até no ato sexual, ela encontre-se de forma ecológica. E não havendo essa possibilidade de uma interação física, por conta do enquadramento afetivo, amoroso de um casal, por exemplo, a pessoa está no processo, uma vivência de solteira, ela pode
trabalhar essa energia dessa mesma forma, utilizando a sua emoção, utilizando a sua racionalidade, utilizando a dimensão espiritual, moral, para fazer a canalização dessa energia para outras formas de encontro. Porque quando você trabalha a amizade, você está trabalhando a energia sexual. Quando você está numa relação assistencial grupal, você está trabalhando a energia sexual. De uma forma horizontal, como diria Roberto Assagioli, estudando a transmutação da energia sexual. E o Espiritismo traz essa fala com muita propriedade, com muita grandeza, mostrando que o sexo é uma energia da alma que se exterioriza pelo corpo, mas ela não precisa estar necessariamente genitalizada. Genitalizar o sexo, ele também precisa de uma ecologia, mas a energia ela pode fluir pelas mãos, ela pode fluir pela boca, ela pode fluir no abraço, porque a energia sexual ela está criativamente sendo posta em tudo que a gente faz, no trabalho, no lazer, no esporte. Então, refrear essa energia sexual de forma castrativa ou deixar que ela se expanda de uma forma inconsequente são dois extremos infernais que nos subtrai o céu de poder lidar com essa energia que Deus dotou à natureza e que se espalha por todos os recantos do universo e que nós a trazemos e nós perdemos a oportunidade de usufruir dela no êxtase de fraternidade, no êxtase da amizade, no êxtase do encontro de assistência social, da caridade, do exercício da caridade, no êxtase do exercício da mediunidade e também no êxtase sexual, num relacionamento de profundo respeito, de profundo encontro com um casal que estabelece uma relação a dois, na qual não são só corpos que se entrelaçam, são almas que comungam. O leito deixa de ser apenas um espaço para o encontro sexual para ser também um tapete no qual a veneração comparece para além do êxtase orgásmico propriamente dito. Porque a gente pode estar transando com a esposa ou com o esposo e estar desconectado. Eu lembro de uma situação dessa ordem, o cidadão estava transando com a esposa e a esposa viu lá uma teia. Disse, meu bem, olha aquela teia de aranha. Quer dizer, justo no ato da comunhão, ela estava presa numa teia de aranha. Ela não estava fazendo sexo, ela estava administrando o quarto. Então, para tudo, nós precisamos pensar como é que a gente se coloca naquele momento. E se a gente se coloca de forma fragmentária ou de forma distorcida em relação às leis naturais, nós experimentamos o desconforto, o inferno, que pela dor nos chama de volta. Mas se nós nos colocamos adequadamente, gozamos do céu no relacionamento a dois, do céu no relacionamento grupal, do céu de alguém que ora e canaliza a energia sexual de forma vertical, na fala de Roberto Assagioli, fazendo uma profunda comunhão espiritual através do processo oracional ou meditativo, usando a sua energia sexual de forma apropriada, adequada e ecológica. De que maneira o encontro com Cristo, com Deus, nos facilita enxergar essa paz, esse céu dentro de nós? Jesus é o grande despertador das nossas potências divinas. Jesus, enquanto modelo de comportamento, enquanto caminho que aponta para a direção pela qual nós devemos caminhar, ele nos dá, por assim dizer, um mapa através do qual nós podemos fazer a navegação no rio da vida, experimentando chegar no porto da felicidade, mas desfrutando do céu da viagem. Jesus, para nós, é mais do que um ídolo a ser idolatrado numa postura física e numa atitude de culto externo. Jesus é o ícone, o portal, através do qual você acessa e em torno do qual e para o qual você faz um mergulho virtuoso numa direção que fala de você mesmo, tomando como uma referência as suas pegadas. Então, a percepção espiritista em torno do Cristo é de que Jesus nos dá a chance de podermos encontrar o divino, tomando como plataforma o seu exemplo e o fazendo através das pessoas. Porque ninguém encontra Deus vivendo solitariamente. Ninguém encontra Deus em regime de exclusão social. Nós encontramos o Deus e nos iluminamos quando nós conseguimos fazer essa dança com o outro, essa dança com o grupo, essa dança com a sociedade, essa dança com a humanidade. Quando eu faço isso, eu estou conectado ao divino. E Jesus nos propôs isso, um processo de iluminação com uma inserção social, uma iluminação que dá conta de experimentar um céu participando de uma sociedade caótica.
Porque dentro do caos tem uma ordem. Há no caos um cosmos. E o Espiritismo nos entretece poder olhar nesse horizonte e poder fazer uma inserção sem nenhuma alienação e sem nenhuma utopia piegas e sem nenhum salvacionismo que pudesse representar de alguma forma uma fuga da realidade. O Espiritismo nos faz entrever a sociedade como um espaço criativo através do qual nós somos capazes de, mergulhando nele, darmos a nossa grande contribuição de céu a um mundo que esteja em crise e que esteja no caos do inferno. Hoje em dia, sair à rua é um desafio, você não sabe se volta. Mas você não vai deixar de sair à rua, porque senão você está num céu ilhado. E alguém que está no céu ilhado é um covarde. Está numa experiência de céu de contemplação. E não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, aqueles que contemplam que entram no reino dos céus. São aqueles que fazem a vontade de meu Pai, diria Jesus. Então, nós estamos indo para as ruas, para o trabalho, para viver a cidadania, que é a palavra cunhada hoje pelas ciências sociais, pelo direito, para falar da caridade nesse sentido mais amplo que Allan Kardec propôs. Muito embora a palavra caridade transcenda a cidadania, porque a cidadania fala do cidadão, do homem. A caridade fala de uma dimensão que está para além do ser humano, porque fala da dimensão também espiritual. Mas nós somos um cidadão que trabalhamos o bem, o belo, o bom, o ético, a justiça, a verdade, nessa interação social num mundo que é profundamente desafiante, num mundo de Estado Islâmico na atualidade, num mundo onde os homicídios nas ruas são todos os dias, onde dentro de casa você também pode se tornar refém a qualquer momento, nesse céu paradisíaco. Eu vi uma pessoa lá em Belém dizer assim, ela queria sair, o pai dizia assim, não, minha filha não sai, está muito violento. Minha filha. Papai, minha filha é muito violenta, olha o assalto à noite, você vai ser... Ela disse, pai, você quer que eu fique em casa? Nós já só fomos aqui 2 vezes, nos tornamos refém. Você quer que eu fique em casa? A gente pode nos assaltar aqui. Aí o pai disse, é mesmo, nós já fomos refém aqui 2 vezes. Minha filha pode sair. E ela saiu então. Então essa é a proposta espírita, sair ou ficar para viver o céu de uma forma criativa. Alberto, muito obrigado. Esses minutos de conversa sempre são enriquecedores. Queremos também te parabenizar pelo lançamento da nova obra tratando da relação pais e filhos. Muito feliz de termos não só como divulgador e palestrante, mas também como escritor espírita. Que Deus abençoe sempre a tua tarefa. Em nome da FEEGO, fica a nossa gratidão. Eu agradeço e quero compartilhar com todos que estão nos assistindo a possibilidade de podermos sermos um pouco melhores a cada dia, experimentando essa amorosidade contínua, que é o grande desafio da autossuperação. Viver esse céu que está disponível, está no nossa agenda mínima. O nosso programa está chegando ao fim. Você confere ainda o Momento Cultural, mas nós nos reencontramos na próxima semana. Fiquem todos com Deus e até lá. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós.
o Senhor.